Cemitérios municipais da capital, que há 5 meses passaram a ser administrados por empresas privadas, continuam sendo assunto aqui no Bom Dia. Na última sexta-feira, vocês viram a situação dos cemitérios da Vila Formosa e da Saudade, na Zona Leste, o cemitério Cachoeirinha, na Zona Norte. Nos 3, nossas equipes encontraram mato alto, túmulos abertos e furtados, ossos espalhados, muitas moscas. E sabe por qual motivo a gente está falando novamente dos cemitérios? É que vocês, que acompanham sempre o Bom Dia, enviaram mais denúncias. Tem muita gente reclamando das tarifas de velório e sepultamento. De acordo com o serviço funerário, as empresas são obrigadas a informar que existem tarifas mais acessíveis, como a social e a popular. Mas quem precisa do serviço diz que não é o que acontece na prática. A gente lembra que o Ministério Público de São Paulo, inclusive, abriu um inquérito para investigar a conduta dessas administradoras. O Alfredo Pérez está no cemitério Campo Grande, na Zona Sul de São Paulo, e vai explicar para a gente quais são as queixas por lá. Bom dia. Rodrigo, bom dia a você, um bom retorno, bom dia São Paulo. Falamos daqui da Vila São Pedro, sim, na frente do cemitério Campo Grande, porque recebemos várias mensagens, inclusive uma delas relacionada a uma pessoa que precisava cremar a mãe e veio solicitar o serviço, se surpreendeu com uma diferença grande de preço. Antes de chamar essa entrevista, eu quero mostrar algumas imagens, porque nós circulamos pelo cemitério mais cedo e o Eduardo, que inclusive vai dar o relato daqui a pouquinho, comentou também das condições do cemitério. O que nós vimos, que por exemplo, as ações de zeladoria, de limpeza dentro do cemitério estão presentes em algumas áreas, mas em outras não se percebe uma varrição, pelo menos, há bastante tempo. Também vimos a situação de vários jazigos e túmulos. Importante ressaltar que o cuidado dos jazigos é ou da concessionária que alugou a pessoa que está com os parentes ali, ou mesmo da própria pessoa que deve cuidar dessa área. Só que vimos sinais de furtos, por exemplo, placas que faltam, também sinais de portas arrombadas desses jazigos, e chamou mesmo a atenção que algumas áreas estão limpas, outras não vêm varrição há bastante tempo, também alguns túmulos com terra revirada. Nosso repórter cinematográfico Everton Monberg flagrou 3 gambás, ele só não conseguiu fazer a imagem do momento, porque os animaizinhos são rápidos. Ele viu também galo dentro do cemitério. E olha, nós estamos do lado de fora, também é possível perceber uma falta de zeladoria por aqui. Você deve estar vendo na imagem ao vivo, essa é a Praça Alcindo Rocha Campos, bem na frente do cemitério Campo Grande. E você vê lixo espalhado, resquícios de onde já foi feita, por exemplo, uma fogueira. E agora sim, a gente gostaria de mostrar a entrevista do Eduardo, porque ele consultou um valor de cremação em maio, só que um tempo depois, esse valor dobrou. Vamos ouvir o relato dele. No mês de maio, porque minha irmã esteve no cemitério, cremação, tá, da minha mãe, e foi passado um valor para ela. Dava um total de R$ 779,31. E a exumação seria feita no dia 31/7. Aí no dia 31/7, quando eu estive lá, eu fui informado que o valor seria outro. Seria um valor de 1.480, alguma coisa dentro disso. E aí eu falei, não, peraí, eu estive aqui no mês anterior e não era esse valor, o valor que me foi passado foi outro. Importante ressaltar, antes da gente chamar o próximo relato, que você que está assistindo em casa e perdeu um familiar precisa da gratuidade, ela é disponibilizada em 4 cemitérios da capital. O necessário para poder ter esse procedimento gratuito, que não inclui o serviço do velório, é para quem é beneficiário do benefício de prestação continuada, que é o BPC, é para as famílias em baixa renda cadastradas com um cadastro atualizado no CadÚnico, e também para as famílias daquela pessoa que morreu e estava cadastrada como uma doadora de órgãos. Algumas regras devem ser seguidas, documentos entregues, mas as pessoas têm direito à gratuidade em 4 cemitérios, nesses casos que eu comentei há pouco, excluindo o velório, que aí não faz parte da gratuidade. Agora nós vamos ouvir o relato da Sandra, porque ela perdeu uma pessoa especial há pouco tempo, tentou a gratuidade e não foi fácil
de conseguir. Vamos acompanhar. Eles nos disseram que eu só teria gratuidade do sepultamento da minha irmã se o CAD único dela tivesse ativo. Mas como o CAD único dela não estava ativo porque ela não tinha regularizado, eles geraram um boleto no valor de R$850 e eu tinha prazo de 5 dias para conseguir um papel do CRAS mais próximo do nosso endereço, para que esse boleto não fosse cobrado e assim eu garantisse a gratuidade do sepultamento da minha irmã. Bom, 8h09. A gente vai seguir nesse assunto, conversar com o João Manuel da Costa Neto. Ele é diretor-presidente da SP Regula, que é responsável por fiscalizar os serviços municipais concedidos à iniciativa privada. Um bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos espectadores do BDSP. Bom, vamos lá. Uma pergunta de uma forma um pouco mais... uma pergunta mais generalista. A sensação que a gente tem aqui na cidade de São Paulo, e ouvindo essas pessoas, e pelo que nós mostramos na semana passada, é que com essa concessão à iniciativa privada, o que mudou foi para pior o que mudou. Porque assim, a gente já tinha aquele problema todo, aquela história toda de você, era um desafio, né? Era muito ruim, né? Para quem tivesse que enterrar alguém, eu mesmo passei por isso, todo mundo que precisou passar por isso sabe como é que é. Você vai por debaixo de um viaduto, você é mal atendido, você fica com medo depois das taxas que vão chegar, o que você vai pagar. E você fala, pô, a iniciativa privada vai melhorar. Aí o que acontece, a gente continua vendo os cemitérios largados, abandonados, as pessoas com dificuldades, assim. Aí coisas que antes elas não tinham que enfrentar, como, por exemplo, as altas taxas, agora elas passam a enfrentar isso também. Como é que vocês enxergam esse... E olha, já não é a primeira vez que a gente está falando sobre isso aqui no Bom Dia, hein, depois desse período de concessão. Eu lembro que a gente teve uma conversa lá atrás, que era assim, não, vamos dar tempo ao tempo, porque a mudança, a implantação, o período já passou e a gente está vendo a mesma situação. Rodrigo, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder esclarecer sobre os assuntos da prestação do serviço funerário agora pelas concessionárias. Uhum. Vale destacar que nessa concessão, 2 aspectos muito importantes foram pilares da concessão: manutenção das gratuidades e a questão da modicidade tarifária. Nós fizemos um estudo e uma nota técnica foi emitida pela SP Parcerias, que foi quem fez a modelagem da concessão, e de fato nós temos a manutenção majoritariamente dos preços praticados pela autarquia do serviço funerário e algumas reduções dos valores. Por exemplo, é disponibilizado para toda a população de São Paulo um funeral social que é 25% mais barato do que a tarifa praticada pelo serviço funerário. Todos esses preços, Rodrigo, eles são preços públicos, tarifas de classe A que devem ser ofertadas pelas concessionárias, e nós, inclusive, determinamos que todas elas mantenham as tabelas de preços afixadas em todas as agências. Então, é direito do cidadão de São Paulo acessar os serviços pelos valores que foram mantidos pela concessão, que eram os mesmos valores do serviço funerário, e essas tabelas podem ser exigidas no momento da contratação. As concessionárias podem oferecer o serviço com maior incremento e, logicamente, isso tem um preço diferenciado, mas é garantido ao cidadão de São Paulo contratar os serviços pelos mesmos preços que eram anteriormente. Eu queria corrigir um pouquinho, no caso do primeiro comentário do espectador com relação à gratuidade, aliás, do nosso repórter que trouxe aqui as informações da gratuidade, ela é sim mantida para 4 cemitérios em São Paulo e, ao contrário do que ele falou, é garantido também o velório, também é garantido nesse pacote de gratuidade 4 horas de velório. E com relação aí sim à segunda espectadora que fez aí a questão do boleto da gratuidade, que foi emitido no valor de R$ 850, o prazo não é de 5 dias, o prazo de vencimento desse boleto é de 60 dias, para aí sim a pessoa possa procurar o CRAS, fazer a atualização do seu CAD único e aí apresentado à concessionária esse CAD único regularizado, tem aí o cancelamento do boleto, não é cobrado esse valor dos R$ 850. Tá, nesse caso específico, assim, o que eu fico pensando, não há uma burocratização desse caso. A pessoa, se a gente está falando de gratuidade, teoricamente a gratuidade já é um direito já de todo cidadão, todo contribuinte paulistano. A gente parte do princípio, você não tem condição de pagar, então vou te dar aqui o que é de graça e pronto. Agora você vai lá e tem que pedir esse monte de documento de uma pessoa que já faleceu, você tem que buscar um cadastro dela para depois você evitar ter que pagar um boleto. Me desculpa, talvez a falta de conhecimento minha, mas assim, eu tô partindo do princípio que já é um negócio de graça, que eu já tenho um direito dele, sem ter que ficar provando muita coisa.
Rodrigo, o funeral social, que ele é pago, ele não é gratuito, ele custa R$ 566,00 e 25% mais barato do que o serviço funerário, ele é sim disponibilizado a todo cidadão de São Paulo. As gratuidades apenas para as pessoas em situação de hipossuficiência econômica, que é comprovado pelo SIS-RUA e pelo CadÚnico. No caso de alguma dificuldade ou desatualização desse cadastro, porque as pessoas têm o dever de manter atualizado, para que não haja prejuízo e a pessoa fique sem o serviço funerário prestado naquele momento, é emitido esse boleto com esse prazo de 60 dias para que essas pessoas possam se socorrer após o sepultamento da atualização do cadastro e não ter essa taxa cobrada. Então, na verdade, o que foi criado foi sim um mecanismo de garantia para que a pessoa não fique sem o serviço nesse momento tão difícil que as famílias passam. Então, não vejo isso como uma burocratização, ao contrário, uma garantia a mais da prestação do serviço para o cidadão de São Paulo. Se a pessoa está ali na hora e ela não tem como pagar, ela vai ter a garantia para ela ali, ou tem que ser de um grupo específico para poder fazer esse enterro? As gratuidades para as pessoas que estão inscritas no CadÚnico, com renda per capita até meio salário mínimo, e os beneficiários também do SIS-RUA. Caso o cadastro, que ele é inclusive acessado pelas concessionárias para comprovar essa inscrição, ele tem algum problema na hora, uma desatualização, emite-se um boleto com vencimento para 60 dias, e esses 60 dias é o prazo em que a pessoa tem para comprovar a atualização do cadastro e que é detentora do direito à gratuidade. Caso não comprovado, por que esse boleto sinaliza aí R$ 860? O valor do funeral social, 560, mais as taxas de sepultamento. Então, isso soma aí esse valor de R$ 850, não comprovado como beneficiário da gratuidade, ele vai pagar como qualquer outro cidadão pagaria nos parâmetros do funeral social. Que é alto, né? Se a gente for ver mesmo para quem está fora do CadÚnico, ou seja, qualquer outra situação. Mas, enfim, não vamos estender essa discussão aqui. Com relação à manutenção também, aproveitando a oportunidade, né? A gente viu aí crânio humano, a gente viu ossos nas imagens que nós mostramos desde a semana passada. Sim, Rodrigo, essas imagens da semana passada estão sendo apuradas. Essas imagens de ossos de crânio, elas destoam do padrão que é definido para as concessionárias atuarem. Isso será apurado, verificado se é da prestação dos serviços dela ou não, ou se é alguma questão aí de vandalismo, a questão dos cemitérios, mas fato é que a concessão veio para mudar sim o cenário, Rodrigo. Nós temos tido bastante avanço na zeladoria do cemitério, todas as salas de velórios foram revitalizadas já, passaram por manutenções. As concessionárias têm até o prazo de outubro, e algumas delas já estão até antecipando esse prazo e trazendo a SP Regula, a Prefeitura de São Paulo, os planos de reforma dos cemitérios. Todos os 22 cemitérios serão reformados. Nós tínhamos, antes da concessão, 10 agências do serviço funerário, nós já estamos com 31 agências implantadas, então eu posso afirmar a você, sim, que nós temos um cenário muito melhor do que era anteriormente, e por uma concessão que tem um cenário de 25 anos e um plano de recuperação dos cemitérios em até 4 anos, eu tenho certeza que será um incremento bastante grande para o cidadão de São Paulo. Nós estamos vendo aí alguns túmulos que têm um cenário de abandono, um cenário de sem porta. Esses túmulos, via de regra, são sepulturas perpétuas, que foram concedidas anteriormente às famílias. O dever de zeladoria desses túmulos seria dos familiares, ocorre às vezes o abandono disso. Para que se tenha uma retomada da prefeitura ou da concessionária desses túmulos, era um procedimento bastante burocrático e às vezes até desapercebido da população, publicava-se um diário oficial e a pessoa eventualmente podia perder esse direito. Nós fizemos, em parceria com o serviço funerário, um regramento disso para as concessionárias. Então, além da publicação, terá uma comunicação oficial pelos cadastros dos familiares do cemitério, é respeitado o prazo para que eles atualizem e reformem aí as sepulturas, e caso isso não ocorra, isso volta para o município para que a concessionária possa acondicionar outro familiar que tem interesse de cuidar da sepultura. Então, eventualmente, a gente vai ter esse contraste de um ou outro túmulo. Hoje, temos que admitir que é um cenário grande, mas os concessionários já estão atuando para retomar essas sepulturas, mas volta e meia vai ter esse contraste de um túmulo ou outro abandonado e que pode contrastar com o geral do cemitério. Mas tenho certeza que com a concessão a gente vai ter uma melhora, um incremento bastante grande, tanto do serviço funerário quanto da manutenção dos cemitérios. Vale destacar também que hoje o município tem um crematório, Rodrigo, o crematório da Vila Alpina, que é o que muita gente conhece aqui, que é o único crematório público da capital. Com a concessão, nós teremos mais 3 crematórios. Todas as 4 concessionárias
terão crematórios, então considero também que será um ganho muito grande para a população de São Paulo. Elas possam aí buscar um preço, né, de competitividade para que as pessoas tenham opção também de escolha na hora de fazer e que a concorrência venha aí para o bem. Agora, vamos torcer, né? A gente volta a conversar logo mais, certamente, e na expectativa de que tenhamos aí melhora definitiva mesmo e que as pessoas possam enxergar os valores mais baixos à medida em que elas procurarem qualquer agência. É um momento muito delicado da vida de cada um e ter que ainda passar por essa desconfiança é algo inaceitável, né? Achar que você está sendo enganado, que não estão te oferecendo a melhor taxa, a melhor tarifa, a melhor condição, eu acho que é o que a população de São Paulo merece, qualquer um. Obrigado, Rodrigo. Viu? Além disso, eu gostaria de destacar que se alguma pessoa se sentir lesada ou tiver alguma dúvida com relação à contratação, que leve essa dúvida pelo portal 156, que é o portal de denúncias da Prefeitura de São Paulo, oferte os documentos de contratação para que a gente possa fazer uma apuração se houve ou não alguma abusividade na prestação do serviço das concessionárias ao cidadão de São Paulo. Posso garantir a você, Rodrigo, os preços estão mantidos, alguns deles até reduzidos no cenário da concessão, os preços têm que estar fixados na agência onde a pessoa contrata o serviço e caso haja algum abuso, a Prefeitura irá apurar e irá punir a concessionária dentro dos padrões do contrato. João Manuel da Costa Neto, diretor-presidente da SP Regula, que é responsável por fiscalizar os serviços municipais concedidos à iniciativa privada. Muito obrigado e um bom dia.